Capítulo 5 – Cultura Vintage. Ao caminhar pela Rua Buarque de Macedo e pelas suas redondezas, muitos moradores passam pelo mesmo cenário que seus antepassados um dia percorreram. Os paralelepípedos, junto com as paredes e janelas dos prédios históricos, testemunham o ir e vir de gerações. Com seu charme inconfundível, Garibaldi preserva essa herança enquanto acolhe novos habitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, que escolhem o local para escrever suas próprias histórias. Essa diversidade reflete o espírito hospitaleiro da cidade, que hoje se reinventa como um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, sem perder suas tradições. Garibaldi é uma cidade que vive a cultura vintage, não apenas por sua arquitetura histórica, mas também pelo apreço por carros, por motos antigas e por rock clássico, que há 40 anos embala o lendário Bar Joey, um dos únicos redutos deste estilo musical na região. A festa de rua Garibaldi Vintage é um exemplo claro de como a cidade soube valorizar suas características e sua história. O evento transforma os prédios da Buarque em um cenário perfeito, aliando os valores culturais locais a um público apaixonado por nostalgia. As bandas locais e os visitantes se vestem com roupas inspiradas em décadas passadas, resgatando memórias pessoais e culturais. Essa valorização do passado é uma conquista notável, considerando que durante muito tempo os moradores da Serra Gaúcha sentiram vergonha de suas antigas construções, muitas vezes negligenciadas. A Segunda Guerra Mundial contribuiu para isso, quando o uso da língua italiana foi proibido, gerando um sentimento de exclusão entre os descendentes de imigrantes. A associação do sotaque e das tradições italianas com a falta de refinamento e com a baixa escolaridade abalou a autoestima da comunidade. Ao longo dos anos, muitos procuraram se distanciar dessa imagem, resultando no abandono e no descaso com o casario. No entanto, essa visão começou a mudar graças a uma estratégia inteligente de marketing que capitalizou a tendência global de resgate do vintage e da nostalgia. Garibaldi revalorizou sua arquitetura singular e suas memórias, transformando o que antes era visto como decadente em um patrimônio admirado. Hoje, o encanto das construções centenárias e o espírito de preservação cultural tornam a cidade um dos principais pontos turísticos do estado. A cidade cresceu ao longo da Giral, ou Camino, como os imigrantes italianos chamavam a Estrada Geral, hoje Buarque de Macedo. Ao longo dela surgiram pousadas e casas de pasto que serviam de apoio a tropeiros e viajantes, especialmente os que transportavam gado para Porto Alegre. Com a chegada do trem em 1910, Garibaldi se tornou mais acessível à região metropolitana, facilitando o comércio e o turismo, o que estimulou o desenvolvimento de locais de veraneio, como o Desvio Blaut, em Farroupilha, popular entre 1920 e 1954. A revitalização da Buarque de Macedo, realizada em 2016, simboliza o renascimento cultural de Garibaldi. As fachadas centenárias foram restauradas e a infraestrutura da via foi modernizada, trazendo vida nova a um dos maiores símbolos da cidade. O projeto impulsionou o turismo, atraindo visitantes que encontram um museu a céu aberto, e muitos edifícios construídos a partir de 1920 mantêm o traçado original da primeira estrada da colônia, oferecendo uma fusão harmoniosa entre o passado e o presente. O roteiro Passadas, Arquitetura do Olhar, é uma forma imersiva de explorar esse patrimônio. A bordo do Tintim, um caminhão GMC de 1944, adaptado para o turismo, os visitantes percorrem as ruas de Garibaldi, ouvindo histórias das famílias e dos comércios que ajudaram a construir a cidade. Esse roteiro revela o papel fundamental das edificações no desenvolvimento de Garibaldi como polo econômico e cultural da Serra Gaúcha. O turismo no centro de Garibaldi vai além da contemplação das belas construções. Ele convida os visitantes a fazer um mergulho na alma da cidade, onde cada esquina revela fragmentos que se entrelaçam. Casa Dalbó. A Casa Dalbó, localizada na esquina das ruas Júlio de Castilho e Dante Grossi, é uma das construções mais icônicas e antigas de Garibaldi. Erguida em 1895, foi o segundo prédio em alvenaria da cidade, construído pela próspera família Paganelli, que também foi responsável por abrir o primeiro curtume local e por administrar o maior atacado da região.
Anos depois, a casa foi adquirida por Miguel Nejar, um comerciante de origem síria que ali mantinha um armazém. Além de sua relevância comercial, a Casa Dalbó desempenhou um papel fundamental na educação de Garibaldi. Em 1899, 5 irmãs francesas da congregação São José de Chambéry chegaram ao município e transformaram o edifício em sua primeira residência oficial, além de fundarem a primeira escola do município. As irmãs também estabeleceram no local uma farmácia e um hospital conhecido como Casa da Saúde. A moradia ainda carrega as marcas da Revolução de 1923, quando foi alvo de disparos feitos por os chimangos durante confrontos que envolveram Vicente Dalbó, um maragato que oferecia resistência aos borgistas. Anos mais tarde, Dalbó seria eleito prefeito de Garibaldi, 1935 a 1949. Ao longo de sua história, o edifício também abrigou a prefeitura, a delegacia e a cadeia, além de servir como refúgio para correligionários. Na manhã de terça-feira, 15 de novembro de 2022, moradores se mobilizaram em frente ao imóvel para protestar contra a tentativa de demolição. Às 13 horas, cerca de 5 horas após os trabalhadores terem retirado as esquadrias da residência e outros elementos internos, a Justiça ordenou a suspensão da demolição. O protesto contra a demolição da Casa Dalbó motivou a fundação da Associação Garibaldense do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, a AGAPAC, um movimento que visa promover a proteção, a valorização e a educação patrimonial. Galerias Antônio Koff e Koff Name. As casas de Antônio Koff e de André Pedro Koff, ambas inauguradas em 1923, estão localizadas em esquinas chanfradas da Rua Buarque de Macedo e representam a lendária disputa para saber qual dos irmãos construiria a residência mais bonita da cidade. Essas duas edificações evidenciam um período de forte desenvolvimento comercial e social, principalmente impulsionado pelas famílias de imigrantes sírios que chegaram ao Brasil nas primeiras décadas do século XX. Durante muitos anos, a Casa Antônio Koff, situada na esquina com a Rua Júlio de Castilhos, abrigou uma tradicional loja de tecidos e confecções. A estrutura foi transformada em uma galeria de salas comerciais, mas sua fachada preserva a elegância que a tornou um ícone da cidade. Antônio e seus parentes começaram a vida como mascates, percorrendo a região para vender suas mercadorias até conseguirem se estabelecer em um comércio fixo. Conforme relatado por Elvo Clemente e Mauro Ungaretti em Histórias de Garibaldi, as famílias sírias tiveram grande importância no desenvolvimento do comércio da cidade. Na esquina com a rua Borges de Medeiros, ergue-se a casa Koff Name, idealizada por André Pedro Koff e projetada pelo engenheiro Valentim Mafacioli. Após anos dedicados ao comércio de confecções, o edifício foi adquirido em 1955 por John Name, que deu continuidade ao negócio. Posteriormente, o prédio foi reformado, mantendo a fachada original, embora com algumas modificações, e assim como sua vizinha, também se transformou em uma galeria de salas comerciais. Casa Toniasi. Mi Viaggio in America é uma obra que retrata de forma profunda o dilema emocional enfrentado pelos imigrantes ao deixarem sua pátria, como no caso de Luigi Toniasi, oriundo de Valonara, uma fração da Marostica, na província de Vicenza, região do Vêneto. Esse diário de bordo, leia no capítulo 1, expressa a angústia e a esperança que acompanharam aqueles que abandonaram a terra natal. Além de ser um importante documento sobre as condições precárias da travessia marítima, o relato de Toniasi revela aspectos sutis da identidade dos imigrantes. Ele descreve não só as difíceis rivalidades regionais entre os italianos, mas também a falta de um forte sentimento de italianidade, ao contrário do que se poderia supor. Essas nuances são abordadas com profundidade na tese Mal di Paese, a reelaboração de um Vêneto imaginário na ex-colônia Condé de 1884-1925, do historiador Luiz Fernando Beneduzzi, que destaca a travessia emocional e física vivida por Toniasi, por tantos outros. Um exemplo concreto do legado deixado por Luigi Toniasi em Garibaldi é a casa que ele idealizou e construiu inspirada na residência de sua família na Itália. Embora seja comumente dito que se trata de uma réplica fiel, uma construção diferente e até superior à anterior, o prédio construído por seu amigo Heitor Mazzini
Nos primeiros anos do século XX, segue estilo colonial. Casa Zopaz. Na rua Doutor Carlos Barbosa, próxima à Igreja Matriz de Garibaldi, uma casa de madeira alaranjada, desgastada pelo tempo, marca a passagem da família Zopaz pela cidade. Foi nas proximidades dessa residência que funcionou, ao que tudo indica, a primeira fábrica de gaitas do Brasil. Além disso, a casa abrigou o renomado estúdio fotográfico de José João Zopaz, muito frequentado nas primeiras décadas do século XX, além de uma história de amor inspiradora. A residência foi construída entre 1928 e 1930 pelos carpinteiros José Copat e Luciano Perufo, para ser a moradia e o local de trabalho do fotógrafo, que também atuava como ourives e como joalheiro. Originalmente, a casa era pintada de cinza e os lambrequins de madeira foram talhados pelos próprios construtores. José registrou importantes momentos da população, incluindo fotos de crianças, eucaristias, de crismas, de formaturas e de casamentos. A trajetória da família no Brasil teve início em 1881, quando Antônio Zopaz, oriundo de Vittorio Veneto, na Itália, chegou ao país com sua esposa Caterina Escotá. Estabelecidos na colônia Condé, o casal deu início à produção de gaitas, um ofício que, com o tempo, foi transmitido ao filho Luigi. Este casou-se com Maria Miciaja e juntos tiveram 8 filhos. Antônio, José, que era o fotógrafo, Orestes, Pedro, João, Adelina, Agostinho e Rosalina. Durante anos, acreditou-se que o município de Santa Teresa teria sido o berço da primeira fábrica de gaitas no país em 1907. No entanto, documentos fiscais encontrados no arquivo histórico do município de Bento Gonçalves comprovam que os Zopaz já investiam na produção desde 1897. Este legado está preservado no Museu Municipal de Garibaldi, que abriga relíquias como uma gaita produzida pela família em 1930. Os instrumentos confeccionados por Antônio e por Luigi Zopaz eram procurados por músicos de várias partes do país. Contudo, eles não eram os únicos fabricantes de destaque na região. Entre eles estavam César Arpini e Maria Savoia. A antiga casa de madeira do casal de 1900, localizada em Santa Teresa, foi tombada como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IFAM). Além deles, Luigi Somenzi, de Bento Gonçalves, e Túlio Veronese e Ediposa, de Veranópolis e de Nova Prata, respectivamente, também atuavam no ramo. Após o falecimento de Somenzi durante uma viagem à Itália em 1930, Luiz Mateus Todeschini, 1906 a 1996, que havia sido seu aprendiz, assumiu a fábrica em 1932, fundando a grande fábrica de instrumentos musicais e foles de Luiz M. Todeschini, que viria a se tornar uma das mais renomadas marcas do Brasil, perpetuando a tradição da fabricação de gaitas do país. Zopaz, o aviador. Nessa mesma charmosa casa alaranjada viveu um casal que protagonizou uma bela história de amor. Cicide Almeida Zopaz e seu esposo Luiz José Zopaz, filho do fotógrafo, construíram ali uma grande família e uma vida repleta de memórias. A trajetória teve início de maneira inesperada numa ensolarada tarde de outubro de 1951, quando Luiz, com apenas 18 anos e com o espírito aventureiro de um jovem piloto do Aeroclube de Garibaldi, sobrevoava o município de Soledade a caminho de Juí e decidiu pousar para fazer uma visita ao amigo, o delegado Oswaldo Lacerda. O que Luiz não imaginava era que, naquele lugar, estava prestes a encontrar seu grande amor. Meses antes, durante um baile no Clube Comercial de Soledade, Oswaldo havia comentado sobre Luiz para Cecília Almeida. A jovem de 17 anos ficou fascinada pelas histórias sobre Garibaldi, sobre o Aeroclube, onde ele aprendera a pilotar e havia estreitado amizade com o garibaldense. No dia 26 de outubro, o destino uniu seus caminhos. Luiz, em uma manobra audaciosa, realizou um rasante sobre a Praça de Soledade, capturando o olhar de todos. Pouco depois, parou em frente à livraria onde Ceci trabalhava. O jovem piloto, com seu charme e carisma, imediatamente conquistou. E da mesma forma, Luiz ficou fascinado pela beleza de Ceci. A breve conversa entre eles foi suficiente para que algo especial começasse a surgir. No domingo seguinte, Luiz retornou à Soledade e novamente fez o avião dançar pelos céus da cidade. Os pretendentes encontraram-se no clube comercial,
onde, entre danças e risos, nasceu um sentimento que, apesar da distância e dos desafios, apenas se fortaleceria com o tempo. A partir daquele momento, os namorados começaram a trocar cartas e telegramas regularmente. Cada novo envelope, aguardado com ansiedade, aproximava ainda mais o casal. No Natal daquele ano, Luiz voltou para celebrar as festas ao lado de Ceci, um período de grande alegria, e culminou em um Réveillon repleto de promessas de amor e de futuro juntos. Em janeiro de 1952, o destino quase os afastou para sempre. No dia 19, enquanto sobrevoava a soledade e executava um rasante com um monomotor paulistinha para avisar o taxista de sua chegada, o manche quebrou. Luiz, com habilidade, conseguiu evitar uma tragédia maior ao desviar das casas, mas o avião acabou caindo em um terreno no centro da cidade. Ceci correu desesperada até o local do acidente, com o coração tomado pelo medo. Luiz e seu amigo René Mafacioli estavam feridos e foram levados ao hospital de caridade Beata Gemma Galgani. René, apesar dos ferimentos, não precisou ser internado, mas Luiz havia batido a cabeça no painel, quebrando a mandíbula e sofrido cortes no rosto. Ele foi transferido para Porto Alegre, onde permaneceu por vários meses em tratamento na Santa Casa. Luiz passou por uma cirurgia facial mal sucedida. O maxilar foi colado de forma incorreta, resultando em um rosto assimétrico. Logo, uma nova cirurgia foi proposta pelo professor de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Jurkowski, na presença dos estudantes, pois tratava-se de um caso inédito. Após o procedimento, Luiz fez curativos diários e apresentou uma recuperação notável com quase nenhuma cicatriz visível, em parte devida à sua barba. A recuperação levou meses e o namoro continuou à distância, por meio de cartas. Ceci o visitava em Porto Alegre sempre que possível. Aos 90 anos, Ceci recorda com clareza cada detalhe de sua história. Ela guarda com carinho as fotografias de todas as fases da família, inclusive as cartas que trocou durante o namoro. A moradora do edifício São Carlos foi uma costureira e bordadeira requisitada, além de proprietária de uma boutique de 1970 a 2000 e uma das fundadoras do grupo Divinas e Maravilhosas nos anos 1980. Abre aspas, tudo isso aconteceu há muito tempo, mas as memórias permanecem tão vivas. Trocar cartas era um encanto. Meu marido passou 7 meses em Porto Alegre e eu esperava ansiosamente por nossas correspondências. O motorista de ônibus da Ouro Prata, o Portela, transportava as nossas cartas, quase como um cupido. Nos casamos em 7 de novembro de 1953, recorda. Em 2013, o casal renovou os votos na Igreja Sagrado Coração de Jesus em Porto Alegre, celebrando 60 anos de união na presença de seus 4 filhos, 8 netos e 10 bisnetos. Luiz José Zopas, que também foi um dos fundadores do Bar da Sabedoria, faleceu em 2022, aos 89 anos. Muito mais que um museu. O Museu Municipal de Garibaldi tem uma representatividade muito maior do que apenas ser o prédio de alvenaria mais antigo da Serra Gaúcha. Sua trajetória está profundamente ligada à organização comunitária dos imigrantes italianos que chegaram à colônia Conde D. E mais especificamente, a vida de Abramo Canini, um homem que ousou desafiar a influência predominante da Igreja Católica. Canini nasceu em 11 de novembro de 1850 na pequena cidade de Sarcedo, na província de Vicenza, na Itália. Filho de Giacomo Canini e de Giovanna Brigida Cora, sua família tinha uma longa tradição da indústria metalúrgica. Educado por um tio padre, Abrão ingressou em um seminário no Vaticano para se tornar clérigo. No entanto, antes de fazer seus votos definitivos, optou por abandonar a carreira religiosa e seguir uma vida secular. A trajetória da família Canini foi profundamente impactada pelos conflitos políticos que marcaram a Itália no século XIX. Seu pai, Giacomo Canini, participou de movimentos contra o domínio austríaco na Península Itálica, sendo preso em 2 ocasiões. Na primeira, foi liberado pelo rei austríaco Ferdinando I, mas com o surgimento do movimento de reunificação italiana foi novamente detido. Para garantir sua liberdade, Giacomo teria negociado sua saída da Europa
o que motivou a imigração da família para o Brasil. Após vender suas propriedades, ele trocou correspondências com Domenico Covolo, um amigo que já havia imigrado para a colônia Condé. Em 1882, Giacomo, sua esposa e seus filhos, Abramo e Cristina, chegaram ao Brasil hospedando-se na casa da família Covolo por 3 anos. Durante este período, os Canini adquiriram um terreno às margens do Arroio Marrecão, onde construíram sua residência e uma forjaria, aproveitando a água corrente para mover as máquinas. A casa ainda existe, apesar de abandonada. Em 1884, Abramo já se destacava na comunidade. Ele ajudou a fundar a Società Italiana di Mutuo Soccorro Stella d'Italia, uma organização destinada a apoiar os imigrantes italianos recém-chegados, proporcionando-lhes assistência médica e amparo social. Essa sociedade, que construiu sua sede em 1884 e ampliou-a em 1892, foi um pilar de solidariedade para os imigrantes, oferecendo também espaço para eventos culturais e religiosos. O prédio onde hoje se localiza o Museu Municipal de Garibaldi foi utilizado como escola, hospital e hospedaria ao longo de sua história. Em 25 de janeiro de 1886, Abramo casou-se com Teresa Covolo, filha de Domingos, que havia acolhido a família Canini quando chegou à colônia. O casal teve 12 filhos. Abramo, além de ser um líder comunitário, um hábil ferramenteiro, conhecido não apenas na região, mas em diversas partes do sul do Brasil. Ele produziu desde ferramentas agrícolas até armas, como as lanças fornecidas às tropas de Gumercindo Saraiva durante a Revolução Federalista. 10 anos depois, foi nomeado régio correspondente consular do Reino da Itália, cargo que ocupou até sua morte, em 27 de abril de 1926. Sua atuação como cônsul honorário foi marcada pela dedicação à comunidade, ajudando a garantir que os imigrantes mantivessem fortes laços com sua terra natal e recebessem o apoio necessário para prosperar em solo brasileiro. Sua influência política também foi significativa. Canini esteve entre os primeiros responsáveis pela emancipação de Garibaldi em 1900, sugerindo o nome da cidade em homenagem a Giuseppe Garibaldi, o herói da unificação italiana e da Revolução Farroupilha. O nome reflete a admiração pelos valores republicanos que ele defendia: liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, a trajetória de Abramo Canini não foi marcada apenas pelas conquistas. Sua relação conflituosa com a Igreja Católica tornou-se evidente quando, em 1901, ele foi condecorado com o grau de mestre da loja maçônica Concórdia, de Bento Gonçalves. Essa filiação intensificou a animosidade entre os frades capuchinhos, que viam na maçonaria uma ameaça à sua autoridade. O ápice desse confronto ocorreu durante uma tempestade, quando um pastor protestante foi impedido pelos padres de se hospedar na colônia. Abramo, desafiando a ordem da igreja, acolheu o pastor em sua casa. Esse ato culminou em uma conversão ao protestantismo, unindo-se à Igreja Evangélica Metodista Episcopal do Brasil. A tensão entre Canini e a Igreja Católica agregou-se nas décadas seguintes. Frei Bruno de Guillanet, em cartas a seus superiores na França, referia-se à nova igreja protestante como um inimigo a ser destruído. Essa desavença também refletia as divisões políticas e religiosas da época, culminando em 1944 quando o prédio da sociedade foi incendiado durante o Estado Novo, 1937 a 1945, em um provável ato de retaliação durante a campanha de nacionalização promovida pelo governo Getúlio Vargas, que limitava o uso das línguas estrangeiras e reprimia manifestações culturais não brasileiras. Após o incêndio, o edifício foi doado ao governo italiano, mas acabou devolvido à comunidade de Garibaldi em 10 de agosto de 1963. Entre as décadas de 1960 e 1980, o prédio foi restaurado em 31 de outubro de 1985. Por ocasião do aniversário da cidade, foi inaugurado o Acervo Histórico de Garibaldi, conforme estabelecido pela Lei Municipal 1748, de 28 de dezembro de 1984. Em 16 de agosto de 2007, o prédio foi oficialmente tombado como patrimônio histórico por meio do Decreto 3.234 e hoje abriga um acervo de mais de
3.000 itens que retratam a história local e preservam a memória daqueles que moldaram a cidade. Mansão Mazzini. Ao lado da prefeitura de Garibaldi ergue-se um monumento que impressiona à primeira vista. A mansão hipnotiza pela sua grandiosidade e pelas lendas que a cercam. Os leões são seus guardiões, representando um símbolo de imponência. Construída em 1921 pelo construtor Agostinho Mazzini em estilo renascentista italiano, é uma das muitas obras projetadas e executadas por esse imigrante italiano que contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e para a geração de centenas de empregos. Agostinho foi responsável por importantes obras de infraestrutura, como a construção de pontes sobre o Arroio Marrecão, em 1904, e como a ponte de arcos romanos, em 1905, no interior de Carlos Barbosa. Ele também construiu a Igreja Matriz São Pedro, dentre outros santuários, casas e estradas, consolidando sua presença na história da engenharia local. A mansão possui fachada ricamente adornada com relevos e com figuras encimadas por cornijas e por dentículos que embelezam. Os elementos salientes e decorados que elevam, formando plastibandas onduladas, com destaque para os frontões, um dos quais exibe o monograma de Agostinho Mazzini e o outro a data da construção. Apresenta colunas com caneluras, enquanto os terraços e o alpendre se destacam com elegante balaustrada. O torreão, que se ergue acima do telhado, coroa a imponência da mansão. O imóvel representa a ascensão alcançada por muitos imigrantes por meio do trabalho em solo brasileiro. Agostinho Mazzini nasceu em 2 de novembro de 1871, no pequeno vilarejo de San Felice, perto de Cremona, na Itália. Filho de Giovanni Mazzini e de Antonia Baggi Mazzini, sua vida começou em circunstâncias muito difíceis. Seus pais eram tecelões de linho e de seda, trabalhando 14 horas diárias para um pagamento ínfimo. Ele cresceu em meio à extrema pobreza, agravada pelas consequências da Guerra de Independência Italiana que durou quase 3 décadas. Aos 8 anos, Agostinho e seu irmão, Carlo, 3 anos mais velho, trabalhavam em um povoado vizinho como ajudantes de pedreiro para auxiliar no sustento da família, voltando para casa apenas 2 vezes na semana. A vida era dura e muitas vezes seus pais abdicavam de suas refeições para alimentar os filhos. Após a morte de seu pai, em 1894, a situação se tornou insustentável. Assim, incentivados por sua tia Amália, que já vivia no Brasil, Agostinho e sua mãe decidiram emigrar em busca de melhores oportunidades. A jornada para o Brasil começou em 5 de setembro de 1895, no porto de Gênova. A viagem foi repleta de dificuldades, com longos dias de fome e condições adversas no mar. Chegaram à colônia Condé em 28 de outubro de 1895. No entanto, a dificuldade em se adaptar e a saudade fizeram com que sua mãe decidisse voltar à terra natal. Agostinho, porém, permaneceu firme. Inicialmente morou com seus tios Amália e Inácio Trombini e trabalhou na agricultura por um curto período, pois logo encontrou oportunidade em sua verdadeira vocação, a construção civil. Sua primeira obra foi em uma igreja em Condé, o que lhe rendeu reconhecimento na região. No ano seguinte, em 3 de junho de 1896, Agostinho casou-se com Albina Tarrasconi, que havia imigrado da Itália ainda criança. Os 2 primeiros filhos do casal faleceram ainda bebês e sua terceira filha, Adelina, nascida em 13 de outubro de 1899, sobreviveu, trazendo alegria e esperança para a família. A década seguinte consolidou a reputação de Agostinho Mazzini como um dos mais respeitados construtores da região. Seu portfólio de obras incluía igrejas em Estrela, em Cantado, em Lajeado e em Garibaldi, além de uma série de pontes da sede da Intendência, atual Prefeitura de Garibaldi, e de estradas que impulsionaram o desenvolvimento regional. A excelência de seu trabalho o levou a ser amplamente requisitado, especialmente pelo poder público, participando de concorrências para execução de grandes projetos de infraestrutura. Entre suas realizações mais notáveis, Agostinho foi contratado para construir um trecho de 9 quilômetros de Barão até Forqueta,
do ramal ferroviário de Montenegro a Caxias do Sul, incluindo todas as obras de arte, estruturas de construção civil que possuem uma dimensão e originalidade apreciável, como pontes, viadutos, passarelas e túneis, e os edifícios das estações. Ele também construiu outros importantes trechos ferroviários, como o ramal de São Pedro a São Luís e São Borja, além de 20 quilômetros da linha Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves, bem como as estações, almoxerifados, oficinas e residências para funcionários. Além das ferrovias, Agostinho empreitou a construção de 22 quilômetros de macadamização na estrada de rodagem entre Porto Gomes e Soledade, passando por Venâncio Aires, além da pavimentação das ruas de Garibaldi e de Bento Gonçalves. Obras modelo que se destacaram no estado pela qualidade. Outro marco significativo foi a construção da Igreja Matriz de Garibaldi e da Capela dos Capuchinhos. Agostinho também construiu diversas pontes de grande importância, como as emblemáticas Ponte de Ferro em Antônio Prado, atual Nova Roma do Sul, e a do Rio Vacacaí, além de outros do municípios de Garibaldi, de Jaguari e Carlos Barbosa. Seu trabalho chegou também a Porto Alegre, onde foi responsável pelo calçamento de várias ruas, reforçando ainda mais sua reputação de precisão e de qualidade em obras de grande porte. Para atender às demandas de suas obras, ele estabeleceu grandes oficinas em Garibaldi, além de uma olaria movida a vapor, onde produzia tijolos e telhas francesas. Foi o pioneiro na fabricação de tijolos vazados no Rio Grande do Sul, demonstrando seu espírito inovador. Além disso, instalou carpintarias, marcenarias e possuía uma pedreira com todo o maquinário necessário para extração, para a preparação e para o transporte de materiais, incluindo compressores e bretadeiras modernas. Sempre em busca de novas técnicas, Agostinho não se contentava em apenas repetir fórmulas já conhecidas. Ele constantemente aperfeiçoava suas habilidades e adotava inovações, que o diferenciava como um visionário em sua área. Em 1914, Ettore Mazzini, sobrinho de Agostinho, veio de Cremona, na Itália, a convite do tio para auxiliar nas empreitadas e na gestão das oficinas. Com dedicação, Heitor assumiu um papel importante na condução da empresa, tanto na parte técnica quanto na administrativa, e em 10 de maio de 1919, Heitor casou-se com Adelina, filha de Agostinho, sua prima, e tiveram 5 filhos: Léo, Lida, Lido, Terezinha e Maria. Heitor também se destacou na vida pública. Foi prefeito de Garibaldi em 2 mandatos, em 1947 e 1951, e de 1955 a 1959, tornando-se o primeiro prefeito naturalizado brasileiro do país. Em 1921, Agostinho concluiu a construção de uma residência projetada e executada por ele mesmo, que foi a sua grande construção, a Mansão Mazzini. As telhas e os tijolos usados na obra foram fabricados em sua própria olaria. Agostinho não tinha título de nobreza, nem ostentava brasões, como alguns acreditam. Deixou, porém, registros que comprovam seu enfrentamento de muitas provações. Aqueles que conviveram com ele destacam sua gentileza, educação e filantropia. Agostinho faleceu em 3 de janeiro de 1933, aos 62 anos, e Heitor, em 29 de abril de 1966. Carlo, pai de Heitor, veio ao Brasil em 39, onde construiu várias capelas, além do jazigo da família Mazzini. Em uma tarde ensolarada de setembro de 2024, Terezinha Albina Mazzini Covolo, neta de Agostinho e filha de Heitor aos 95 anos, e sua filha Isabel Vitória, que, seguindo os passos de seus antepassados, tornaram-se engenheiras, me receberam para uma emocionante conversa na qual passamos horas falando sobre a história da família. Sinos Bellini. A história da joalheria e da fábrica de Sinos Bellini remonta à trajetória de Giuseppe Bellini, nascido em 1816 na Itália. Mestre em joalheria, lecionou na Spécula di Pádua, uma instituição renomada pela formação de relojoeiros, de ourives e de outros artesãos. Mesmo com uma sólida carreira, Giuseppe decidiu em 1877 embarcar para o Brasil em busca de novas oportunidades, estabelecendo-se inicialmente no lote 71 da linha Santa Clara. Mais tarde, mudou-se para a Vila Condé, onde iniciou seu trabalho como relojoeiro e ourives, especializando-se na criação de alianças. Giuseppe
prosperou e transmitiu seus conhecimentos ao filho Giovanni, que, com o passar dos anos, adotou o nome de João. A ele foi confiada a arte da fundição de metais e a utilização de ligas, uma herança técnica e cultural que continuaria por gerações. Quando Giuseppe faleceu em 1883, aos 67 anos, o filho assumiu o comando da joalheria, expandindo os negócios para além da fabricação de alianças e do conserto de relógios. Há registros de recibos de impostos de Giovanni Bellini, datado de 29 de março de 1897, quando a Vila Condé ainda pertencia a Bento Gonçalves. O início do século XX foi uma era próspera para os Bellini. O Rio Grande do Sul experimentava um rápido crescimento das comunidades religiosas católicas e protestantes, o que resultou em construções de muitas igrejas. Em 1885, percebendo essa nova demanda, o ourives empreendeu na fundição de sinos de bronze. A Sinos Bellini ficava localizada na rua Júlio de Castilhos, nos fundos da joalheria. Via-se um grandioso pavilhão enfeitado com um campanário cheio de bandeirolas esvoaçantes nos seus arcos. Nesse local, João experimentava e ouvia os sons dos seus sinos antes de enviá-los à igreja que o encomendava. Os habitantes frequentemente viam João em diversos locais da vila, a figura ímpar dele passeando com uma flauta de ébano, testando, longe da fundição, as notas musicais de seus sinos. Nessas ocasiões, era cercada de muita gente curiosa que ele costumava divertir com truques. João era um excelente mágico e ventríloco, tendo ele próprio construído suas marionetes, e aqui e acolá fazia apresentações que cantavam crianças, jovens e adultos. O processo de fundição envolvia uma técnica ancestral, cheia de segredos e de rituais transmitidos por gerações. Para moldar os sinos, utilizavam-se discos de tamanhos variados que definiam a forma final. A cúpula era decorada com cera de abelha e, depois de coberta por uma camada de lama, criava-se o molde final. O metal derretido, composto por uma liga de cobre e estanho, era cuidadosamente vertido no molde, e o processo de fusão, realizado em fornos de lenha, exigia grande precisão. Os sinos, que variavam de 100 a 500 quilos, deviam soar notas musicais exatas, como dó, ré ou mi. Esses cuidados tornavam cada instrumento uma verdadeira obra de arte. As viagens de João para entregar suas criações e adquirir matéria-prima eram verdadeiras epopeias. Montado em um burro, ele seguia até Montenegro e de lá embarcava em vapor rumo a Porto Alegre, onde negociava e comprava o metal importado da Europa. O retorno era ainda mais desafiador, enfrentando caminhos difíceis enquanto transportava toneladas de metal. A cada fusão, o pároco abençoava o sino, enquanto os espectadores atiravam moedas de ouro de metal derretido em um ritual que conferia prestígio e proteção à peça. Em certa ocasião, um molde vazou, espalhando metal incandescente por todo o ambiente. Segundo relatos do seu falecido neto Ivan Luiz Bellini, João invocou Santo Antônio e milagrosamente o vazamento cessou, consolidando a tradição de orações durante o processo de fundição. A Sinos Bellini rapidamente ganhou notoriedade pela qualidade e pela precisão de seus produtos, conquistando prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais. Entre os mais notáveis estão o Prêmio de Honra na Exposição Estadual de Porto Alegre, em 1901, e o Diploma de Benfeitor do Progresso Brasileiro, conferido pelo Instituto Técnico Industrial do Rio de Janeiro, em 1923. Em 1922, a empresa também foi premiada na Grande Exposição Internacional do Centenário do Rio de Janeiro. João faleceu em 15 de maio de 1943, aos 80 anos. Foi casada com Elisa Guerra, com quem teve 5 filhas e 6 filhos: Tranquila, Teomista, Emília, Vitória, Clotilde e Clorinda, casada com o Heitor Gironde, pai do ex-prefeito Acer Gironde, e José Humberto, Demétrio, Antônio e Luiz. A notícia de sua morte foi destacada pelos principais jornais do estado, que ressaltaram que o Brasil havia perdido um dos maiores e renomados artistas. Seus filhos, Luiz, Antônio e José, assumiram a empresa, rebatizando-a como Irmãos Bellini.
Por razões administrativas, a fundição foi transferida para Canoas, onde continuou ativa até 1995, ano em que foi desativada. Enquanto a fundição fechava as portas, a joalheria Bellini mantinha suas atividades em Garibaldi. Com o tempo, tornou-se um dos estabelecimentos mais tradicionais da região, especializado em alianças de casamento e em joias, além de oferecer uma grande variedade de óculos de sol. Sob a administração de Ivan Luiz Bellini, filho de Luiz, a joalheria prosseguiu por mais 4 décadas até o falecimento de Ivan em 2018, aos 81 anos. A joalheria Bellini foi o estabelecimento comercial mais antigo de Garibaldi e a joalheria mais antiga do Rio Grande do Sul, um verdadeiro marco na história comercial e cultural da região. A fundição de sinos de João e de seus filhos, por sua vez, foi uma mistura de arte, de técnica e de fé que ainda hoje ecoa nas torres das igrejas de todo o país. Cenário de época. O centro histórico de Garibaldi atrai um público que se encanta pelos rastros do passado. Após as enchentes que afetaram o estado e a pandemia de Covid-19, o turismo na região está passando por uma retomada. Muitas pessoas estão redescobrindo Garibaldi, atraídas pelo seu casario preservado, pela farta gastronomia e pela tranquilidade que a cidade proporciona. Dessa forma, Garibaldi se torna um destino cada vez mais procurado, combinando história, cultura e a hospitalidade que caracteriza seus habitantes. O edifício do Café Luna Park e a construção ao lado datam de 1936. Em seus primórdios, o Luna Park teria sido um dos poucos cafés do Brasil frequentado por mulheres, o que voltou a ocorrer nas últimas décadas. Construída por volta de 1890, a casa de esquina, localizada entre as ruas Buarque de Macedo e Arduino D'Arrigo, é uma das mais antigas de Garibaldi. Encomendada por D'Arrigo, serviu como instalação da farmácia Providência e como residência da família. A sacada foi utilizada como palanque para discursos de autoridades como Getúlio Vargas e Borges de Medeiros. Em uma casa charmosa da rua Borges de Medeiros, viveu o Dr. Júlio Motti, médico de destaque por suas iniciativas humanitárias, que atuou na Sociedade Stella d'Italia até o início da Primeira Guerra Mundial. Após, construiu esta casa, onde instalou seu consultório, uma farmácia e um pequeno hospital. No porão, manipulava remédios com o auxílio de seu sogro, Abramo Canini. Construídas por Caetano Grossi como moradia para seus 2 filhos, as casas geminadas apresentam pestanas e um friso de volutas unindo as vergas das aberturas. Tem como particularidade as gaiutas, também conhecidas como mansardas ou águas furtadas, que são pequenas estruturas de madeira destinadas a iluminar e a ventilar o sótão. A casa que hoje abriga o Cantinho da Miudeza foi construída por Vicente Branchi como residência da família e mais tarde adaptada para comportar comércio e serviços. No passado, funcionou como agência do Banco da Providência e como cartório de notas e de registros. Erguido pela família de Ângelo Paganelli na década de 1920, o edifício de Conto serviu como residência e como comércio. Localizado na esquina de 3 ruas, seu andar térreo abrigou inicialmente um armazém de secos e molhados, uma loja de tecidos e o Café Paganelli. Em 1930, os irmãos de Conto adquiriram o imóvel, continuando a operação do comércio e mantendo-o como residência. Em 1937, uma parte do prédio, na rua Borges de Medeiros, foi ampliada. Em uma fotografia do final do século XVIII, nesta mesma esquina aparece o hotel de Vicente Faraon, que, segundo indicações, mudou de endereço em 1900 para outro ponto da Buarque de Macedo. Posteriormente, teve o nome alterado para Hotel Garibaldi e foi consumido por um incêndio em 30 de abril de 2022. Inicialmente, a Casa de Pasto funcionou como um hotel para o descanso de tropeiros e de mascates, além de ser o local para grandes festas e banquetes da cidade. No pátio, havia uma fonte de água onde ficavam os cavalos. O hotel era conhecido por realizar banquetes, festas, casamentos e batizados. Neste local, teriam sido realizadas as festas de casamento de Olga Casacurta Soldatelli e de Hugo Motin, além do batizado de Breno Greenkopf. No sótão, havia 2 acomodações para os integrantes das bandas de música.
O grande pátio era um ponto de encontro onde, aos domingos, após a missa e o cinema, os homens se reuniam para saborear uma tripada. Quando o hotel foi fechado, a família Zorzi transformou o espaço em um café, onde também se vendiam miudezas como produtos de tricô e crochê. Entre os hóspedes do hotel estavam o Sr. Valduga, Clóvis Giordani e Fermino Gava. Nos domingos, as moças costumavam passear a cavalo até a linha Araripe. Com o tempo chegaram as diligências que faziam o trajeto entre Montenegro e Bento Gonçalves, seguidas do primeiro carro de praça, de propriedade de José Zorzi, cujo motorista era Ângelo Piccolotto. Assim, as moças trocaram os passeios a cavalo pelo carro de praça, que custava 3 tostões por pessoa. Além disso, elas frequentavam o Cine Odeon, posteriormente Cine Rex, que contava com um salão de bailes em seu andar inferior. A imponente Casa Ponzoni é outra atração da Rua Buarque de Macedo. Construída para ser a residência e o local de trabalho da família, tinha em seus fundos uma marcenaria especializada em móveis e em esquadrias, onde foram feitas as portas e as janelas da mansão Mazzini, entre muitas outras da cidade e da região. Dentre tantas outras casas históricas, também vale destacar o Palácio Municipal, idealizado pelo construtor Agostinho Mazzini para substituir o antigo prédio, que já não atendia a estrutura da administração municipal. Agradecimentos. Agradeço a todos que contribuíram com informações, com documentos históricos e com patrocínio. Não posso deixar de agradecer ao Jordano pelo apoio emocional e pela revisão voluntária. Foram muitas horas de conversa e litros de café. Tenho a certeza de que realizamos um trabalho conjunto que certamente contribuirá para o fortalecimento de Garibaldi. Muito obrigada. A Ser Gironde, Adelina Caterina Zopaz, Álvaro Accorsi, Ambrósio Chesini, Ana Sofia Scher Marasca, Anita Garibaldi Jalet, Benito Montemaggiore, Bete Agostini, Cecília Almeida Zopaz, Cristiano Romio, Dalfine Vasques, Diogo Guerra, Eliette Agostini, Fabiano Mazzotti, Frei Aldo Colombo, Gelson Pisoni, Graziele Ering Santorum, Graziela Zamboni Nicolau, Irmã Eulália, Isabel Vitória Mazzini, Jordano Berto Gironde, Maria da Graça Zamboni, Márcia Maria Cesilotto, Otávio Frigueto, Rinaldo Dalpisol, José Todeschini, Sérgio Chesini, Terezinha Mazzini e Vera Lia Agostini. Sobre a autora. A jornalista e mestre em Ciências da Comunicação Priscila Boeira nasceu em Garibaldi em 13 de fevereiro de 1986. Ao longo de seus 15 anos como repórter, especializou-se em estilo investigativo e literário, com o objetivo de enaltecer a história humana da Serra Gaúcha. 3 vezes vencedora do Prêmios Únicos de Jornalismo, Priscila destaca-se pelo trabalho sensível que vai além do informativo, conduzindo o leitor por experiências autênticas e imersivas que relatam a essência cultural e histórica da região. Em seu projeto nas redes sociais, Priscila explora com paixão as nuances das personalidades, dos sabores e dos cenários da Serra Gaúcha, trazendo um olhar afetuoso e envolvente sobre memórias e personagens locais. Em Garibaldi, Histórias da Nossa História, a autora transcende dados e relatos, trazendo à tona as raízes do município e humanizando cada instante dessa rica trajetória.